Yay! Seja bem-vinda à quinta aula do Desafio A Cura da Ansiedade. Eu quero começar essa aula te parabenizando por mais esse passo que você deu na sua jornada. E por que eu começo toda a aula celebrando com você? Porque você aprendeu a passar a maior parte do tempo sendo o seu maior algoz. Então você fica aí com um chicote na mão, se criticando, se cobrando, se julgando, e isso te coloca num estado de quê? De escassez. Aonde você tá sempre sentindo assim, caraca, eu faço um monte de coisa, mas chega no final do dia tem a sensação de que não fiz nada. Tô estressado, tô irritado, não aguento mais. Tinha que estar investindo mais energia em saúde e não consigo por causa do fulano. Tinha que. Gente, socorro. Esse estado vai te gerar um adoecimento. Você consegue perceber só de me escutar falando que isso dá uma canseira na sua mente? E essa canseira, essa vibração errada, eventualmente ela vai descer para o seu corpo gerando doenças, porque seu cérebro vai fazer isso para que ele não pife, né? Então você está aqui, passando a maior parte do seu tempo no estado de escassez. E quando você começa a celebrar os seus passos, você começa a entrar num momento o quê? De abundância. E é exatamente isso que a gente vai falar nessa aula. Como pensar, como agir para sair desse estado de escassez e entrar nesse estado de abundância. Isso é a gestão do tempo. O tempo, para pensar. O que é a sua vida? A sua vida não é um momento que você, quando você nasceu, você fez a primeira inspiração e você vai viver até a sua última expiração aqui na Terra. Então, a sua vida, o que é? É o tempo entre a sua primeira inspiração e a sua última expiração. A forma como você tem a gestão ou o equilíbrio do tempo dita a qualidade da sua vida. Se você quer ter uma vida com mais satisfação, bem-estar e plenitude, você precisa aprender a administrar melhor o tempo, certo? Senão, sabe o que parece para mim? Que você quer. Imagina que você está se organizando para ir para uma festa e você está procurando algumas coisas para se arrumar e você chega no quarto e tá tudo bagunçado. Nada tá no lugar e aí você tá gastando um monte de tempo, aos poucos você vai ficando estressada, aos poucos você vai ficando irritado, que você fala assim, caraca, será que eu continuo gastando mais tempo procurando ou será que eu troco de roupa? E se essa roupa será que me serve? Será que tem que ajustar? Você começa a entrar num ciclo de uma bola de neve, assim, de energia ruim. Agora imagina o mesmo exemplo, então você chega e seu quarto tá organizadinho, você pega a roupa, você sabe exatamente onde ela tá, tudo você sabe exatamente onde ela tá e vai fluindo com tranquilidade os seus momentos. Se a gente não sabe ter gestão do tempo, a vida não flui. E a fluidez é a definição de prosperidade. Então, assim, a base da prosperidade é saúde, então eu preciso aprender a ter gestão do meu tempo para que a minha mente não sobrecarregue e flua aqui tudo bem, para que o meu corpo não sobrecarregue e flua aqui tudo bem, e para que isso, se a minha mente flui e meu corpo flui, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu consigo ter prosperidade, eu consigo evoluir em outras áreas da minha vida. E tudo isso só acontece quando a gente aprende a ter gestão do tempo. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Quais são os fundamentos da gestão do tempo e quais são as ações que eu posso começar ainda hoje para estar melhorando a minha gestão do tempo, para estar tendo mais equilíbrio, para estar tendo mais satisfação, plenitude e bem-estar. Então, bora lá, existem 3 fundamentos do tempo e 3 ações principais que você vai conseguir colocar na prática ainda hoje. O primeiro fundamento é ordem de prioridade. As coisas precisam ter prioridade tanto na sua cabeça quanto na sua agenda. Então, por exemplo, quando eu chego num restaurante, eu tenho uma ordem de prioridade para eu pegar um cardápio, abrir e olhar, ou eu vou me perder naquele cardápio. Eu sou a pessoa que, se der um cardápio na minha mão, eu entro em cada prato, eu fico pirando em cada coisa, eu não consigo escolher. Então, para mim, é mais fácil eu ter uma ordem para mim, assim, Larry, escolhe o prato que você não tem tanto na tua casa, ou assim, faz tempo que você não come legumes e peixe, pede isso, sabe? Eu escolho mais por um valor nutricional hoje, nesse momento da minha vida, do que todo o resto. Mas isso me ajuda a não ficar pirando ali no cardápio um tempão. Então eu falo assim, tá aqui ó, peixe, salmãozinho com legumes, faz tempo que eu não como, é uma coisa que vai me nutrir. Tô falando que é isso que tem que ser o seu direcionamento? Não, mas tô querendo te mostrar como você ter ordem de prioridade te ajuda a fluir melhor em relação ao tempo. Então, por exemplo, eu sei a postura
que eu quero passar, logo eu tenho roupas no meu armário que me ajudam a ter isso, logo é muito fácil de manhã eu ir lá me trocar, porque pensa, se eu não me conheço, se eu não tenho uma ordem de prioridade do quem eu sou, que imagem eu quero passar, qual roupa me veste melhor, qual que eu me sinto confortável, eu vou perder, sei lá, 20 minutos todo dia para escolher roupa no armário. No final do mês eu gastei quase que um dia inteiro só porque eu não me conheço e porque eu não tenho uma ordem de prioridade. Então é importante que a gente entenda que aonde eu gasto meu tempo é onde é prioridade para mim. Se eu gasto a maior parte do meu tempo com trabalho, prioridade é o quê? Trabalho. Se eu gasto a maior parte do meu tempo com a família, a prioridade é o quê? Família. Então, para você ter mais resultados em algumas áreas da sua vida, o que você precisa é investir tempo. Quer emagrecer? Precisa colocar tempo nisso, tempo, energia, dinheiro. Quer começar a ter mais resultado profissional? Você precisa fazer mentorias, cursos, se programar, colocar na sua agenda bonitinho. Então, você precisa sempre ter a ordem de prioridade do que é importante para você na sua cabeça e também no papel. Essa ordem de prioridade também te ajuda a colocar limites. Então vamos supor que agora, nessa fase que eu tô da minha vida, nesse último momento do ano, eu não tô com prioridade em me tornar uma melhor mãe. Se alguém fala alguma coisa em relação à maternidade, eu coloco um limite, fazendo assim, calma, Larry. Você já bateu suas metas esse ano em relação à maternidade. Pode ser que em 2025 você acrescente aí outras metas e faça algo melhor, mas não agora. Esse é o primeiro fundamento, ordem de prioridade, tanto na sua mente, para você colocar limites, dar não, para você conseguir se organizar na hora que você tiver que pensar, tanto na sua agenda, porque o que é importante para você tem data e horário certinho. Aí quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas eu não funciono bem com agenda. Não, isso é uma ideia que você criou na sua cabeça, gente, porque assim, seu corpo começa a se organizar 3 dias antes em questão de nutricional, em quanto de energia você vai precisar para realizar cada tarefa. Então, assim, é biológico, seu corpo precisa disso. Por mais que você queira ser mais tranquilo, meio que coloca uns rangezinhos, assim, ó, de tal a tal horário eu vou estar fazendo isso, de tal a tal horário eu vou estar fazendo isso. Aí seu corpo entende, ela vai correr, então ela precisa de mais magnésio, precisa de mais cálcio, vai precisar de mais energia, né? Aí seu corpo consegue se organizar. Segundo fundamento em relação ao tempo, toda vez que a gente não está conseguindo algo na nossa vida, é porque a gente não está conseguindo assumir responsabilidade. Então, assim, quero emagrecer, mas meu marido não me ajuda em casa para eu ter mais tempo para malhar. Quero ter mais resultado no meu trabalho, mas o meu coleguinha ou a minha sócia não vê isso como valor ou ela não quer investir. Então, toda vez que você está contando uma história para não ter o resultado, você está numa postura no qual você está vítima dessa história, desses pensamentos, desses hábitos que você está tendo. Larry, vítima é uma palavra muito forte para você falar assim, mas é mais fácil todo mundo aceitar que tem uma vítima dentro de todos nós. Só que a gente não precisa ver a vítima como uma coisa ruim. Porque, por exemplo, você chega na casa da sua mãe e você quer se fazer de vitimazinha, assim, ai mãe, tô cansado, porque você sabe que você vai ganhar aquele bolinho de milho gostoso. Beleza, às vezes ser melhor no teu papel de filho nem é prioridade, então tá tudo bem, só que você tá fazendo isso de forma consciente, você não tá refém disso. Agora tem coisas na nossa vida que o que é prioridade, a gente precisa sair dessa postura de vítima que põe a desculpa nos outros e precisa assumir a responsabilidade, assumir o protagonista, falar protagonismo, que é o quê? É você falar assim, caraca, eu não tô tendo resultado nessa área da minha vida, porque quando eu olho meu passado, o que eu fiz de errado, né? O que eu preciso buscar de recurso, de ajuda para ser melhor? Então, quando você entende que você é responsável por todos os não resultados que você tem na sua vida, você começa a entender, tá, eu tô aqui no ponto A e eu quero chegar no ponto B. O que eu preciso mudar? Que recurso que eu preciso buscar, desenvolver em mim para que eu esteja chegando aqui? Então, você para de ser refém dos amiguinhos e começa a assumir a responsabilidade para si e falar assim, ok, se a responsabilidade é minha, então eu tenho o poder de mudar. Se a responsabilidade é do outro, então cabe ao outro mudar alguma coisa que vai impactar na sua vida. Entendeu por que é importante a gente assumir a responsabilidade? Porque daí o poder está na nossa mão de mudar. O terceiro fundamento é você começar a prestar mais atenção o que gera flow na sua vida, né? Então, quais são as ações, os pensamentos, os lugares, as pessoas que você tá, que você sente que flui com naturalidade. Porque esses momentos que têm mais fluidez, eles contam muito sobre quem você é,
sobre metas que você pode definir, que vai te gerar mais vontade de fazer acontecer. Então, muitas vezes a gente quer uma série de metas, mas quando a gente pensa nelas, a gente nem sente toda essa leveza, essa coisa gostosa de uhul, vou conquistar um sonho, um desejo. A gente sente mais um peso e aí vale pensar. Ou você tem que mudar de metas, porque essa meta, sei lá, você emprestou da sociedade ou alguém falou para você que você tinha que ser assim, você está seguindo sem nem perceber. Ou você pode também conciliar essa meta com outras coisas para que aconteça. Por exemplo, eu tenho uma meta de praticar exercício quase que todo dia. Mas só de ir na academia e praticar o exercício pelo exercício acaba não funcionando na minha cabeça. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conciliar com coisas que fluem para mim, que eu tenho flow, que é o quê? Que é estudar, que é assistir algo que vai evoluir a minha espiritualidade. Então, assim, para mim é mais fácil fazer exercícios se eu contar uma historinha para mim que eu tô indo lá para estudar ou para ver uma palestra espiritual. E aí, de quebra, eu ganho o exercício. O exercício entra como bônus. Então, assim, as historinhas que a gente vai se contando são muito importantes e tudo que a gente tem flow é algo que a gente possa conciliar com uma coisa que não está acontecendo, que não está fluindo na nossa vida. Certo? Esses são os 3 fundamentos. A gente entender que tem uma ordem de prioridade mental e para a gente colocar as coisas aqui na nossa agenda, colocando sempre na segunda, na terça as coisas que são mais prioridades, ou no começo do dia o que vai te gerar mais energia, né? Ai, Larry, eu quero muito crescer profissionalmente e para que isso aconteça eu preciso vender mais. Então nas suas horas de ouro ali, que são as 2 primeiras horas de trabalho, você vai colocar vendas ali. Você sempre vai colocar as primeiras atividades, o que move mais o seu ponteiro. Isso é só uma dica, gente, porque não tem como eu falar sobre gestão de tempo com vocês em um único vídeo, mas eu tenho um curso inteiro dentro do programa Cura da Ansiedade, no qual você vai aprender a lidar com isso de forma que a sua vida se torne muito mais leve, prazerosa, porque sim, você merece. E aí as 3 ações que você pode começar ainda hoje para começar a se organizar são o seguinte. Primeiro é começar a definir melhor essa ordem de prioridade na sua cabeça. Então, o que eu gosto de fazer com os meus clientes é assim: pega um papel, escreve todas as suas metas e aí depois você vai colocar elas em ordem de prioridade. Qual que eu gostaria que acontecesse primeiro, depois essa, depois aquela. Mas assim, qual que se acontecesse primeiro me geraria mais felicidade que impactaria todas as outras áreas da minha vida. Então, primeiro você vai descarregar todas as metas no papel. Depois você vai colocar elas em ordem de prioridade. E agora, se você quiser dar pausa nesse vídeo e fazer essas ações, você pode ir dando pausa e aí você faz a ação e volta e dá o play. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai selecionar no máximo 3, 4 metas para você estar realizando. Se aqui a quinta, a sexta é, por exemplo, ser uma melhor mãe ou curtir mais de lazer, o que você vai fazer? Quando os pensamentos vierem em relação a essas outras metas que ficaram aqui para baixo, você vai falar assim: ei, calma, metas, eu já cuido de vocês, 2025 tá aí. Por enquanto eu vou cuidar desses pensamentos que estão aqui na minha cabeça agora, que eu vou fazer esses processos começo, meio e fim. Porque o nosso cérebro ele trabalha muito com processos. Se você não começa a ter começo, meio e fim, você sempre vai ter a sensação de que você está fazendo as coisas com um certo nível de impotência, de incapacidade. Querendo ou não, parece que tudo que você fizer, você vai estar se sentindo meio que parece que está faltando algo. Por isso que a gente fala, reduz as metas para no máximo 3, vai com começo, meio e fim. Aí se acabar essa mais rápido, aí você vai colocando outras metas, as próximas, certo? Então, primeira coisa, se organizar. Depois que você se organizar, você vai colocar na sua agenda o que você vai fazer em cada horário e aí eu já expliquei o porquê que isso é importante. Segundo passo, desapego. Tem muita coisa que você está fazendo aí no seu dia que de verdade você nem sabe o porquê que você está apegado a essa tarefa. Muitas vezes é algo que você aprendeu com a sua mãe, por exemplo, a limpar muito a casa, ou algo que você ainda é refém, mas que não te agrega tanto, como por exemplo ligar para alguma pessoa, ou falar tanto no WhatsApp, ou mexer tanto nas mídias sociais, ou ter paranoias, né, neuroses de ficar arrumando a casa toda hora, de ficar fazendo isso. Olha só de falar como já a energia já pesa. Então assim, quais são as ideias, pensamentos, pessoas, alimentos, hábitos que você tem que desapegar, certo? Então essa é a segunda tarefa que você vai começar a fazer hoje, começar a refletir quais são as coisas que você tá aí fazendo e estão sobrecarregando o seu tempo a todo momento. Você tá fazendo isso e você não aguenta mais. Começa a prestar atenção cada ação que você faz, como que você se sente a partir dela, e aí assim vai ficando mais fácil para você desapegar.
E o terceiro passo para você começar ainda hoje a ter mais resultado é definir rotinas. Rotina na hora que eu acordo, rotina na hora de dormir, rotinas na hora que eu entro na cozinha. As rotinas, gente, tudo na vida é hábitos. Quanto mais hábitos você vai criando, mais fluido você vai vivendo o seu dia. Então, assim, eu começo tomando banho da cabeça para cima. Na hora que eu vou fazer mala, eu sempre faço a mala da cabeça para cima. Na hora que eu vou dormir, eu sempre a hora que eu começo a deixar o café pronto, a quantidade de água que eu vou usar no próximo dia, eu já vou contando para o meu cérebro que eu estou indo dormir. Então as rotinas, elas são importantes porque é a forma que a sua mente se comunica com o seu corpo físico, já sinalizando que você vai dormir. Então, por exemplo, quando dá 6 horas da tarde, se você começa a reduzir a luz nos seus olhos já vão começar a contar uma história para o seu cérebro que está na hora de ir baixando algumas partes para que ele comece a entrar em estado de relaxamento para que você durma melhor, certo? Então, ter as metas definidas certinhas, não colocar muitas metas, porque nós não somos multitasking, nós somos muito mais seres de processos, começo, meio e fim. Quanto mais começo, meio e fim você vai tendo na sua vida, melhor. Isso até é uma coisa que você pode aplicar no seu dia a dia. Tudo que você for fazendo, vai fazendo começo, meio e fim. Nem que você não faça tão bem feito, mas que você comece a fazer as coisas com começo, meio e fim. Cozinhei, fiz as coisas, lavei a louça, tá tudo pronto. Porque daí você sai da cozinha e você sabe que tá tudo pronto. Você deixa a louça para lavar depois, é como se você segurasse um post-it aqui na sua cabeça de ai, preciso lavar a louça. Tomara que ninguém chegue e veja que a louça tá lá daquele jeito. O que as pessoas vão pensar de mim se a louça estiver lá? Nossa, aí se eu deixei comida na pia. Vocês estão entendendo? Aí você começa a criar um monte de buchicho na sua mente, que isso vai sobrecarregando a sua energia. Chega no final do dia, você tá um caco, certo? Segunda coisa, desapego. Quais são as ideias, pensamentos, coisas, hábitos que você tem que desapegar, né? Eu tava indo malhar hoje, aí eu fui pegar um tridentezinho pra eu comer, e eu falei assim, não, chega dessa história de ficar comendo tridentezinho só porque é sem açúcar. Fui lá, escovei o dente, e aí aos poucos você vai criando pequenas barreiras para esses hábitozinhos que parecem inofensivos, mas que no final do dia estão consumindo sua energia, né? Essa coisa do tridente, parece que eu sempre tenho que ter um tridente aqui para me acalmar, entendeu? Parece que não, mas as coisas vão sobrecarregando. E por último, crie rotinas saudáveis. Crie hábitos saudáveis. Crie hábito de tipo, toda vez que eu for comer fora do meu horário de refeição, eu vou tomar 2 copos d'água. Isso não só vai te acalmar, como também vai te dar mais energia. Crie historinhas saudáveis para você, porque sim, você merece. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, eu tô aqui para te ajudar. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo seu tempo e até a nossa próxima aula.